essa gravação aqui, compartilhar a tela com vocês para a gente começar a brincar. É aula 15 hoje, não é? Então, isso que eu ia perguntar para vocês. Se eu terminei os exercícios todos da aula 14, para iniciar já a aula 15, que eu lembro que eu parei, não sei se eu fiz todos da 14 e pedi até para vocês estarem fazendo da 15, 16 para a gente conversar, né? Porque acho que essas aulas vão até o 17 e 18, tudo no mesmo tema. Oi. Você parou no 4, Tá, da aula 14. Então falta o 4 e o 5 ou eu fiz o 4? Não, falta o 4 e o 5. Beleza, então. Galera, só para lembrar aí, quem deve estar se esquecendo, a última aula nossa, a gente viu a questão de área de figuras planas, né? No caso, a gente viu em específico a área de quadrilátero e a área de triângulo, né? Então, a área de figuras planas. E aí tá faltando só a área de círculo e circunferência. Mas como eu já dei na matemática 2, eu combinei com vocês, acho que foi recente que eu dei agora na matemática 2, essas fórmulas de área, né? Então, à medida que for aparecendo, eu vou revisando com vocês, tá bom? Então, áreas de figuras planas. Se der tempo hoje na aula, eu vou terminar, então, os exercícios da aula 14 e também já iniciar a aula 15, né? Se der tempo para a gente fazer. Vamos ver lá. Então, vou abrir aqui os exercícios, o 4 e o 5, né? Explica rapidinho. Prisma faz parte de geometria espacial, né? Exato. Tá, obrigada. Esse daqui mesmo. Então, vamos lá, galera. Ó, vamos lá, meus amores. Então, ó, qualquer dúvida, vocês me chamam aí. Vamos lá. Uma galeria, eu ia ler geladeira, não sei porquê, mas vamos lá. Uma galeria vai organizar um concurso de pintura e faz as seguintes exigências. Então, a primeira, a área de cada quadro deve ser de 600 centímetros quadrados. Os quadros precisam ser retangulares e o comprimento de cada quadro, de cada um, deve ter 10 centímetros a mais que a largura. Então, o comprimento, que é esse daqui, ele tem que ter 10 centímetros a mais que a largura. Então, vamos lá. Se eu chamar aqui a largura de x, a largura aqui igual a x. Esse comprimento, ele tem que ter 10 centímetros a mais que a largura. Então, ele tem que medir x mais 10, certo? Qual deve ser a largura dos quadrados? Ou seja, ele quer o valor do x. Tudo bem? Como ele disse que a área dele tem que ser igual a 600, então eu vou fazer esse produto, né? Lembra que a área do retângulo é base vezes altura. Então, no nosso caso, eu vou pegar x mais 10, que é a base, multiplicar x, e isso eu vou igualar a 600. E aí eu posso fazer a distributiva aqui, ó, x ao quadrado, mais 10x. Eu vou trazer esses 600 para cá, para formar um trinômio, né? E aí a gente vai resolver isso pela essa equação de segundo grau, né? Então, quem não quis acordar hoje, fazer uma equaçãozinha de segundo grau. Então, o delta vai ser 10 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 600, certo? Então, o delta vai ser 100, menos 4 vezes menos 600 vai dar mais 2.400, tá? 6 vezes 4, 24, e aí copiei os dois zerinhos. Então, o delta ele vai ser 2.500. Pessoal, só lembrar que 2.500 é a mesma coisa que 25 vezes 100. A raiz de 25 é 5 e a raiz de 100 é 10. Então, a raiz de 2.500 vai ser 50. Tudo bem? Então, o x ele vai ser o menos b, né? Então, vai ser menos 10, mais ou menos 50, seria a raiz de 2.500, dividido por 2 vezes o a. Como o a aqui é 1, então vai ser 2. Vão ser dois valores, um positivo e um negativo aqui, ó. Que vai ficar menos 10 mais 50,
40 dividido por 2, 20 centímetros. E menos 10 menos 50 vai dar menos 60. Dividido por 2, menos 30. E esse valor aqui não interessa, porque não tem como ser menos 30, certinho? Então, a largura é igual ao x, que vai ser igual a 20 centímetros. Se caso o enunciado pedisse o comprimento, era só somar mais 10, tá? O caso aqui, ó, o comprimento seria 30 centímetros. Tudo bem? Aí só toma cuidado para dar a resposta, certo? A resposta vai ser 20 centímetros, alternativa C, em homenagem ao nosso amigo José, que é crossfiteiro, né? Beleza? Alguma dúvida? Não. Só tô dando tempinho aí para vocês copiarem. E aí... Tudo bem, meus amores? Eu passei aqui, mas vocês já copiaram? Certo? Então vamos lá para o próximo. Agora é o 5. Lembra muito a bandeira aqui do estado de São Paulo. Esse símbolo. Cada quadrado da figura seguinte tem 1 centímetro de lado. Então, ó, 1 centímetro, 1 centímetro. Então, é um quadradinho 1 por 1, né? Quanto vale o perímetro e a área, respectivamente, da figura sombreada? Então, ele quer o perímetro e a área dessa figura aqui que é sombreada, que parece lá o estado de São Paulo, como eu estava dizendo, certinho? Eu vou começar primeiro pelo perímetro e aí depois a gente vai para a área, tudo bem? Então, o perímetro, a gente tem o seguinte, ó. Esse pedacinho aqui, eu sei que vale 1. Eu vou pegar primeiro os pedacinhos que valem 1, tá bom? Aqui também vale 1. Esse pedacinho vale 1. E aqui embaixo também vale 1. Esse pedacinho aqui, pessoal, ó, é como se fosse a diagonal do quadradinho, tá? Então, esse pedacinho é diagonal, esse pedacinho também seria a diagonal do quadradinho, aqui embaixo também, e aqui também, ó. Então, o perímetro dele, lembra que na matemática a gente chama de perímetro 2P, né? Só o P é semiperímetro. Seria, então, igual aqui, ó. 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então, seria 4 vezes 1 mais 1, 2, 3, 4 vezes o D. Seria a diagonal. E aí, vocês lembram qual é a fórmula da diagonal do quadrado? Se eu pego esse quadradinho aqui, ó, de 1 por 1. Raiz de 2. Isso. A diagonal do quadrado é L raiz de 2. No caso aqui, o acumulado do quadrado é igual a 1. Então, a diagonal ali, o D, vai ser 1 raiz de 2, ou seja, raiz de 2. Beleza? Então, o nosso perímetro vai ficar assim, ó. O perímetro vai ser 4 mais 4 vezes raiz de 2. Certinho? A única coisa que a gente pode fazer aqui para deixar um pouquinho mais bonito é colocar o 4 em evidência. Então, 4 dividido por 4 vai dar 1. 4 raiz de 2 dividido por 4, mais raiz de 2. E aí põe a unidade, né? Que seria centímetros. Então, a primeira parte do exercício é isso. É 4 vezes 1 mais raiz de 2. Show?
Show. E a área, pessoal, acho que a área vai ser mais simples, que a gente já fez algo parecido, né? Porque, vamos lá, ó. Eu tenho esse quadrado aqui, que ele vai ter 1 centímetro quadrado de área, e esse daqui que tem 1 centímetro quadrado de área, certo? Aí, se eu pego essa metade com essa metade, eu já vou ter o outro quadrado. E essa metade aqui também, ó, rosa. Com essa outra metade rosinha também, eu vou ter o outro quadrado inteiro. Então, quantos quadrados eu tenho ali inteiro? Ó? Eu tenho um quadrado em amarelo, um quadrado em rosa e 2 quadrados em azul. Então, a área seria de 4 centímetros quadrados. Porque a área de cada quadrado é 1 centímetro quadrado, né? 1 vezes 1. Ô, Bisteca, Pois não. por que eu não poderia fazer isso no perímetro? Fazer... Então, é que perímetro, meu amor, a gente tem que somar os lados. Lembra que perímetro é a soma dos lados. Aí você queria fazer como no perímetro? Eu não entendi. Porque estabelecer essa relação entre área e perímetro é complicado, porque área é uma coisa, perímetro é outra. No que você pensou? Fala pra mim. Bem, como esse, tipo assim, que você falou, que o amarelo formava um quadrado, aí o Sim. rosa formava outro quadrado, aí Ah, juntava os tá. três, ficava 4 quadrados. É que no caso aqui a área, tá, beleza. Se eu somar um amarelo aqui, ó, os dois, se eu juntar os dois, eu vou formar aqui um quadrado, né? Porque é esse amarelo, ele vai encaixar aqui, beleza? Mas aí, meu amor, o que vai fazer parte do perímetro vai ser a diagonal só. Eu não posso pegar o perímetro desse quadrado e dizer que o perímetro dele seria igual ao perímetro dessas duas figuras separadas. Porque pensa comigo, ó, o perímetro do quadrado seria isso daqui, ó, 1, 1, 1 e 1, seria 4. As duas figuras separadas, o que interessa para mim não é esse pedaço e nem esse. É a diagonal daqui com a diagonal daqui. Então, não vai ser igual o perímetro desses dois, porque eu não estou somando os lados dele, eu estou somando as diagonais. Por isso que eu não posso falar que o perímetro, por exemplo, seria 4 vezes o perímetro de um quadrado só. Acho que é isso que você tentou fazer. Eu imaginei isso, vamos lá. Como o perímetro desse azul é 4, e aí você tem 1, 2, 3 e 4 quadrados, no perímetro você queria fazer isso daqui, né? 4 vezes 4 para dar 16. Mas você entendeu por que eu não posso fazer? Porque eu não estou usando os lados dos quadrados para fazer o perímetro. Eu estou usando as diagonais e alguns pedaços dos lados. Tá bom? Entendi, obrigada. Eu acho que é isso, imaginei isso. Certo, galerinha? Então, ó, com isso a gente termina essa aula aí, que seria a aula 14, né? Então, essa daqui tá ok. Aí vamos lá para a aula 15. A aula 15 eu já até separei aqui com vocês também quais são os exercícios das atividades de sala. Vocês já copiaram? Já. Então vamos lá, beleza. Calma aí, eu não quero adicionar aqui não, vou adicionar na outra folha, né? Para quem está acompanhando agora aí, ó, aula 15. Qual o valor da área do polígono a seguir? Então, aqui eu tenho um polígono, ele quer saber qual é o valor da área do polígono. A gente pode fazer de várias maneiras, né? Os alunos até imaginam aqui. Pois não. Nessa questão, eu tinha pensado em separar, tipo assim, 2 quadrados, no caso, ficaria, né?
Tipo, Dois um quadrados lado ou dois dois retângulos? quadrados, não. Um quadrado e um retângulo. Porque aí, aqui Ah, tá. valeria 5. Você Tipo, onde pensou tá. em puxar aqui. Não, em vertical. Aqui. Isso. Tá, pode Mateus, ser. Pois não. a Lívia, ela tá caindo também direto, não tá conseguindo ficar na sua aula, tá? Pediu para Tá bom, avisar. sem problema. Então, ó, pode fazer aqui ou poderia até fazer aqui também, ó. Qualquer um dos dois que você fechar, ou até mesmo Então, fechar nos o dois. meu não deu certo. Então, vamos ver lá, vamos lá. Se eu fechar aqui, olha o que eu vou ter. Esse pedacinho aqui vai ser 5. Tá? Vou tirar aqui para escrever. E aí, galera, ó, tudo isso daqui vale 12. E aí, como esse pedacinho vale 7, então, ó, se eu pego aqui, dá para a gente calcular esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Que ele vai ser 12 menos 7, né? 12 menos 7 vai dar 5, ok? Então, aqui vai dar 5. Então, aqui eu vou ter um quadradinho, 5 por 5. Então, a área da figura vai ser a área daquele quadradinho mais a área desse retângulo aqui, ó. A área desse retângulo. Então, vamos lá. A área da figura vai ser. A área desse quadradinho vai ser 5 ao quadrado. Mais. E a área desse retângulo, a base dele é 7 e a altura dele é 12. Porque vai ser 7 mais 5. Então, a base dele é 7 e a altura é 12. Então, a área da figura vai ser 25 mais 84. 17, 14, vai 1, vai dar 84. 144. Oi? 144. Não, se eu somar os dois, não vai dar 144, vai dar 109 109. 109. Olhei errado. metros quadrados. Alternativa B. Não é essa no gabarito? É sim, é que eu coloquei o valor errado do lado. Ah, tá. Sim. Porque, ó, todo esse valor aqui é 12. Seria 7 mais 5. Show, galera? Show. Então, vamos pro 2. O 2 tem A e B, tá? E aí o 2 ele é legalzinho. Ele diz assim: determine a área das figuras seguintes. Isso daqui, pessoal, são triângulos retângulos, né? E aí eu vou lembrar para vocês o seguinte: toda vez que ele pede para calcular a área de um triângulo retângulo, a gente vai fazer o seguinte: um cateto é a base e o outro cateto é a altura. Porque vamos lembrar aqui, ó, rapidinho. Como os catetos eles são perpendiculares entre si, eu posso dizer que esse cateto é a base e esse cateto é a altura. Então, quando for calcular a área do triângulo, a gente pode usar base vezes a altura dividido por 2. E nada mais é pegar o cateto 1 vezes o cateto 2 e dividir por 2. Então, toda vez que for calcular a área de triângulo retângulo, a gente vai fazer cateto vezes cateto dividido por 2, porque um cateto é a base e o outro é a altura. Então, ó, nesse primeiro caso aqui, o primeiro cateto vale 1 e o outro cateto vale 1. Então, tá fácil de calcular a área desse primeiro, certo? Para calcular a área do segundo, a gente precisa descobrir esse valor aqui, ó,
que é a hipotenusa do primeiro, mas que ao mesmo tempo é o cateto do segundo. Então, eu vou chamar aqui de x. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular esse x aqui, tá? Então, vai ficar x ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, o x vai ser raiz de 2. Então, esse valor aqui vai ser raiz de 2. Certo? E, para calcular a área desse terceiro triângulo, eu também vou calcular essa hipotenusa aqui, y, do segundo, que seria o cateto do terceiro. Tá claro isso, galera? Então, y ao quadrado vai ser raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, o y vai ser, ó, 2. E raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. Mais 1 vai dar raiz de 3. Então, a área da figura vai ser o quê? Ó? Vai ser a área do 1 mais a área do 2 mais a área do 3. Então, a área da figura... A área do 1, então, vai ser 1 vezes 1, né? Cateto vezes cateto dividido por 2. Mais a área do 2 vai ser cateto, que é a raiz de 2, vezes 1 dividido por 2. Mais, e a área do terceiro vai ser cateto, que é a raiz de 3, vezes 1 dividido por 2. Então, a área da figura vai ser, ó, como está todo mundo com o mesmo denominador, eu vou colocar num denominador só. Então, vai ser 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3. Eu vou colocar entre parênteses só para colocar aqui, não é metro não, é a unidade que é metro. Eu coloquei centímetros, mas é metro. Não tem mais o que fazer, né, galera? A gente não pode somar. Ele não falou para substituir nenhum valor na raiz de 2 e nem na raiz de 3. Vai ficar esse númerozinho feio aí. Beleza? Beleza. Então, a B. Olha lá, no B, o raciocínio vai ser bem parecido. A gente tem que calcular a área desse bichão aí. São 2 triângulos retângulos. Então, vamos calcular a área do 1 e a área do 2. Certo? E aí, a área da figura vai ser a área do 1 mais a área do 2. Certinho? Para calcular a área do 2 está fácil, porque um cateto é 7 e o outro é 24. Para calcular a área do 1, a gente tem um problema. Um cateto é 15, mas a gente não sabe qual é o valor do outro, certo? A gente precisa desse cateto aqui. Mas, para calcular esse cateto, percebam o seguinte, que os dois triângulos, eles têm aqui, ó, a mesma hipotenusa, que é a hipotenusa AC. Certinho? Os dois têm a mesma hipotenusa. Então, eu vou calcular primeiro essa hipotenusa, usando o triângulo 2, e aí depois que eu descobrir ela, eu uso para calcular o valor do A dele, tá certinho? Eu vou fazer Pitágoras de novo aqui com vocês, ó. Lá no triângulo 2, então, a gente tem que x ao quadrado é igual a 24 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser 24 ao quadrado. Alguém fez aí?
576. Isso, 576. Mais 7 ao quadrado, 49. 49. Belezinha? Isso dá 625. Muito bem. E qual que é a raiz de 625? 25. 25. Belezinha? Então, a gente descobre aqui, ó, que essa hipotenusa é 25. Se essa hipotenusa é 25, agora a gente consegue calcular esse outro cateto aqui, ó, que eu vou chamar de y. Então, usando agora o triângulo 1. Eu vou ter 25 ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a y ao quadrado, mais 15 ao quadrado. Então, aqui vai dar 625, igual a y ao quadrado, mais 225. Beleza? Se eu passo 225 subtraindo, vai dar quanto? Y 400. quadrado vai dar 400, que eu passo subtraindo. Então, o y vai ser a raiz de 400, que é 20. Então, a altura aqui, ó, vai ser 20 metros. Agora, eu consigo calcular a área da figura. Vamos lá? O que vai ser a área da figura, então? A área do 1 vai ser 15 vezes 20 dividido por 2. Mais a área do 2, 7 vezes 24 dividido por 2. Eu gosto sempre de simplificar, ó. O 20 por 2 vai dar 10. Vai ficar 15 vezes 10, mais 24 por 2, 12. 7 vezes 12. Então, a área vai ser 150 mais 84. Então, a área da figura vai ser 234, certo? Metros quadrados. O professor, Pois quando a não. live caía para voltar? Então, Quando isso a que eu ia live falar caia com para você, porque voltar? a gente já até acabou a aula, né? A aula acaba às 11h50. Mas vamos fazer esses 5 minutos finaizinhos, aí não preciso voltar. Fazer mais um exercício, eu já me despeço. Aí já vai acabar mesmo. Que aí eu entro também em outra turma. Quando tiver de boa, é só avisar. Beleza, galera? Sim. Três. Um quadrado e um retângulo têm o mesmo perímetro. As medidas dos lados do retângulo correspondem às raízes da equação x ao quadrado menos 10x mais 21 igual a zero. Qual é a área do quadrado? Tudo bem? Então, vamos lá. Quando a gente pega essa equação x ao quadrado menos 10x mais 21 igual a zero, nós vamos encontrar duas raízes, né? O x' e o x duas linhas. Os x' e o x duas linhas, eles vão representar as medidas dos lados do retângulo. Tudo bem? Então, vamos resolver aqui, ó. Vai ficar assim. Menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 21 vai ser o delta. Então, vai ser 100 menos 84. Então, o delta ele vai ser igual a 16. O x, então, vai ser 10, que é menos b,
mais ou menos a raiz de 16, que é 4, dividido por 2. A gente vai descobrir que o x', ele é 10 mais 4, 14, dividido por 2, 7. E o x duas linhas seria 10 menos 4, 6, que dividido por 2, 3. Então, seria um retângulo assim, ó. 7 e 3. Belezinha? E o enunciado disse que tem um quadrado com o mesmo perímetro. Então, o quadradinho aqui, ó, ele não tem a mesma área que o cara, ele vai ter o mesmo perímetro. Então, se eu chamar aqui de L o quadrado, né, ao lado dele, o perímetro do quadrado vai ser 4L. L mais L mais L mais L. E isso vai ser igual ao perímetro do retângulo, que seria 7 mais 7, 14. Mais 3, 17, mais 3, 20. O perímetro ali do retângulo é 20. Então, o lado do quadrado vai ser 20 dividido por 4, vai ser 5. Belezinha? Então, a gente descobriu que o lado do quadradinho é 5. E aí, agora a gente faz o que ele quer, né? Ele pede aqui, ó, qual é a área do quadrado. Então, a área do quadradinho é L ao quadrado, é 5 elevado ao quadrado, vai ser 25. Não tem unidades, então vamos colocar o A, unidades de área. Certo, meus amores? Então é isso. Sempre fica faltando o 4 e 5, né? Então, para a aula da semana que vem, a gente faz o 4 e 5 da aula 15 e já vai para a aula 16. E aí eu acho que na aula 16 ele começa já a colocar as figuras circulares. Mas vocês entenderam esse exercício aí? Tá tranquilo? Sim, o professor, então Pois ainda não é não. para fazer o capítulo 17 e 18? Ou já Então, pode já fazer? pode fazer o 16, 17 e 18. Vocês já podem fazer todos eles. Ô, Porque a professor, parte diária, acho que eu já dei tudo. Eu dei uma parte na Matemática 2 e eu dei tudo em Matemática 2, né? Lembro que eu já tinha feito revisão com vocês de quadrilátero e triângulo. Aí eu fiz de novo aqui na Matemática Básica e tem área de figuras circulares lá também. Fala, Ana. a Júlia Ferrari falou que ela caiu, não está conseguindo voltar. Não, mas tá tranquilo. Fala para ela que já está finalizando também. Eu vou até interromper aqui. Vocês já copiaram? Eu acho que é isso. Meus amores, ó, hoje deu tempo de dar tchau por aqui, hein? Então, até amanhã. Amanhã tem aula de matemática 2, né? E aí a gente continua com